Feliz 2026! Vamos iniciar a primeira live do ano. Nessa live, o algoritmo vai nos conectar com pessoas, empreendedores, profissionais autônomos, médicos, advogados, nutricionistas, psicólogos que queiram lucrar mais através do digital. E eu quero que essa live, ela seja uma live para te motivar, para te inspirar e também para te fazer transpirar, porque não adianta viver somente de inspiração. Se você ficar somente na inspiração, você vai precisar dessa motivação diária para continuar. E é óbvio que eu vou continuar nesse ano produzindo conteúdo diariamente para que você possa transformar o seu Instagram em um negócio lucrativo. Porém, eu preciso que você faça mais do que apenas assistir lives e conteúdos. Eu preciso que você bote a mão na massa. E é por isso que no final do mês a gente vai fazer uma imersão de 2 dias para que você possa criar 30 dias de conteúdo junto comigo. Nessa imersão serão 30 dias de conteúdo junto comigo. Eu vou pegar na sua mão e você vai botar a mão na massa. Mas nessa live eu vou falar um pouquinho sobre prosperidade no digital. Vou mostrar para vocês como é que os negócios vão funcionar em 2026. As mudanças do algoritmo, a última declaração também do CEO do Instagram em relação a essa rede social. Para quem não viu, ele deu uma grande declaração. Vou falar sobre isso aqui nessa live e vou falar também um pouquinho sobre as novas tendências para 2026. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os lugares do mundo. Ângela já falando aqui de Portugal. Adoro ver a Ângela aqui nas minhas lives. Feliz 2026, nossa primeira live do ano. Primeira de muitas. Lembrando que aqui toda quarta-feira ao meio-dia a gente faz uma live ou de análise de conteúdo ou de análise de perfil, ou eu abro a câmera assim como hoje para bater um papo com vocês sobre as novidades que tem nessa rede social. Porque muita gente acha que é só criar conteúdo que o Pix vai cair na conta. E daí quando isso não acontece, as pessoas se decepcionam. Ai, o digital não funciona. Como é que não funciona se tem tanta gente lucrando? Sabe por que tem tanta gente lucrando e você ainda não tá lucrando? Porque você ainda não fez o que tem que ser feito, né? Ontem eu postei um vídeo aqui nos stories, que foi um vídeo que eu vi em uma das mentorias das quais eu faço parte. Pra quem não sabe, eu entro sempre em mentoria pra sempre estar aprendendo, pra ensinar o melhor pra você, meu seguidor, minha seguidora, e sempre trazer tudo atualizado em relação ao Instagram. Porque eu acredito muito no poder da nossa comunidade. E o vídeo que eu postei ontem, ele falou que existe uma maneira de você crescer, que é absorvendo mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você absorve e coloca em prática, mais você vai crescer. Tudo que a gente foca a nossa atenção cresce. Então, parabéns por estar focada aqui junto comigo na nossa primeira live do ano. Você foca a sua atenção em conhecimento e bota em prática. Não tem outra maneira, não tem outra alternativa a não ser crescer. Crescer, o que significa crescer, né? Crescer tem que ser na direção correta. Porque é a mesma coisa que se você crescer para o lado errado, aí não vai funcionar nada. Então é muito importante você entender qual direção você está indo. E é isso que muitas pessoas pecam aqui no Instagram. Muita gente não sabe aonde quer chegar. Muita gente não sabe o que vender. Muita gente não sabe qual é a transformação que você oferece na vida da pessoa que te segue. E isso tem que estar claro primeiramente para você, para depois estar claro para os outros. E é por isso que eu sempre começo por o que você vende. Porque se você não entender o que você vende, você nunca vai entender para quem você vende. E aí, se você não entender para quem você vende, você vai criar conteúdo para todo mundo. E todo mundo que cria conteúdo para todo mundo não cria conteúdo para ninguém. Então não adianta você querer falar com todo mundo nos seus conteúdos. Você tem que entender quem é o seu público-alvo. Inclusive, na mentoria eu tô fazendo um desafio de 30 dias com as alunas, né? E hoje de manhã a gente fez um mapeamento específico de público-alvo. Essa foi a lição de casa delas para amanhã. Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Quanto mais você tem clareza sobre o seu público-alvo e sobre o que você vende,
E aí que o digital, ele se diferencia do marketing tradicional e das profissões tradicionais. Então não importa se você é médica, nutricionista, psicóloga, normalmente você não tem uma oferta consolidada para o digital, porque no digital os tipos de ofertas são diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é de uma aluna minha, que ela entrou na mentoria no final do ano passado, ela já cresceu mais de 10 mil seguidores. Ela queria atender pacientes fora do plano de saúde, ela é médica e ela já tem conseguido isso. E eu vou dar um exemplo dela, porque normalmente quando você vai num médico, numa médica, o que você espera? Uma consulta. Você tem um problema e você tem uma consulta. Porém, o mercado tem mudado muito. E as pessoas, elas estão vendo a medicina não somente como algo para socorrer aquele problema que a gente tem naquele momento. Então, sei lá, você tá doente, você vai no médico, ele te dá um remédio e tudo melhora. A medicina, ela tá indo muito mais pro lado de wellness. E isso nos abre infinitas possibilidades de novas ofertas. E os médicos que não estão no digital não sabem disso e não oferecem essas novas ofertas, assim como essa minha aluna da mentoria, que como ela é endocrinologista. Então, a gente fez uma oferta para pacientes diabéticos fazerem um acompanhamento com ela anual, em grupo, uma comunidade de pessoas se ajudando a se alimentar melhor, com uma médica com sei lá quantos anos de profissão, que vai poder ajudar essas pessoas. Mas na medicina tradicional isso não existe ainda. No digital isso já existe. Então quanto melhor for a sua oferta, mais irresistível fica o seu produto ou o seu serviço. E é isso que você tem que mostrar através do seu conteúdo no Instagram. Você tem que mostrar o seu diferencial para quem? Para o seu público-alvo. Não adianta você pegar esse diferencial e querer mostrar para todo mundo, porque nem todo mundo vai conseguir entender este diferencial. Tem aquela velha história que o pessoal conta sobre a água no aeroporto e a água na banca de jornal e a água na praia. Em cada lugar que você for, a mesma água vai ter um preço diferente. Sabe por que ela tem um preço diferente? Porque em cada lugar que você for, cada água vai ter um valor diferente. No aeroporto, uma água, ela é um item que as pessoas, elas sabem que vai custar muito mais, porque você está em um aeroporto, o ambiente é diferente. Às vezes você tem uma oferta boa, você só não está oferecendo para as pessoas certas, porque você não está criando conteúdo para atrair as pessoas certas para o seu perfil. E eu não sei se vocês viram, mas ontem mesmo a Meta mudou mais algumas coisas nos anúncios, né? Então, quem aperta aí o botão impulsionar ou paga uma agência para fazer tráfego pago, né? Preste muita atenção nisso. Antigamente você podia segmentar, você colocava lá o conteúdo para ele ir somente para médicos ou somente para as pessoas que viajaram no último ano. E você pode até utilizar essa segmentação do Instagram como uma sugestão. Porém, o que vai mandar na sua segmentação é o seu conteúdo. Então, cada item do seu conteúdo é extremamente essencial para que o seu conteúdo atinja o público-alvo correto. Deu para entender? Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita agora. Uma das coisas aqui em 2026 que eu prometi para mim mesma é começar a olhar para a vida entendendo todas as oportunidades que aparecem na minha frente. Então, aquele sim, sabe aquele sim para a vida? Mas aquele sim estratégico, aquele sim intencional. Você que tá aqui, boa tarde, bom dia, boa tarde para todo mundo. Você que tá aqui nessa live, você já está um passo à frente. Na primeira semana de janeiro, você já está escutando algo construtivo. Você já está consumindo um conteúdo de valor, não é um conteúdo raso. Eu falo, meus alunos não podem vir atrás de conteúdo raso, porque senão não vai virar meu aluno. Pode ir embora, inclusive, porque não faz sentido. Eu estou em mentorias, eu leio todos os dias, eu mantenho meu foco, minha disciplina para sempre te entregar o melhor. Então, fazendo isso, eu já qualifico a minha audiência, porque eu não entrego conteúdo raso por aqui. Você que está aqui já é uma pessoa extremamente qualificada. Então, aproveite as oportunidades e comece a olhar para a vida sem deixar essas oportunidades passarem. Se você está aqui,
Muita gente paga e muito para ter uma consultoria comigo, para ter uma mentoria comigo. E um dia talvez você seja meu aluno da mentoria ou das consultorias ou do Insta Lendário, enfim. Mas enquanto isso não acontece, aproveita aqui para colocar o seu perfil, para colocar a sua dúvida, para colocar o seu desafio, para trocar ideia. Porque trocar ideia expande a consciência. Às vezes você nem imagina que você não sabe algo que na verdade poderia transformar a sua vida. E eu coloquei isso nos stories ontem sobre saltos quânticos, né? Os saltos quânticos acontecem quando a gente tem acesso a informações que nem a gente sabia que precisava ouvir aquilo. Já aconteceu com você? De você achar que, na verdade, seu problema era mas quando você escutou alguém falando, você falou, caramba, eu precisava escutar isso e eu nem sabia que eu precisava escutar isso. 12/12! 12/12 de 2026, nossa primeira semana aqui de 2026. Eu tô muito feliz de estar entregando a primeira live do ano. Lembrando que aqui, toda quarta-feira ao meio-dia, eu trago uma live ou de análise de perfil, ou de análise dos seus conteúdos, ou live que eu compartilho conhecimento, porque tudo que a gente compartilha multiplica. E essas lives e todo o meu conteúdo, ele é voltado para você, empreendedor, profissional autônomo que quer crescer e lucrar através do Instagram. Eu não tô aqui para te dar milhares de seguidores nem milhares de visualizações. Eu tô aqui para te fazer atingir a audiência certa, ou seja, as pessoas que compram de você. Porque não adianta. Outro dia um cara me mandou uma mensagem: nossa, eu fiz um reel sobre o Maduro e eu tive 500 mil visualizações. Eu fiquei pensando, eu nem respondi pra ele, tá? Mas eu fiquei pensando, quando eu vi o perfil dele, e daí? Essas visualizações trouxeram mais visibilidade pro seu trabalho? Essas visualizações trouxeram mais dinheiro pro seu bolso? Essas visualizações te deram mais autoridade? Se nada disso aconteceu, parabéns, você criou um conteúdo, teve visualização pra nada. Então, criem conteúdo com intencionalidade. Aqui, ó, a Veriana Santos. Olá, Veriana, prazer em te conhecer. Eu nunca te vi aqui na live, então seja muito bem-vinda. Meu conteúdo é generalizado. Posso mudar para relacionamentos direto ou faço uma transição gradual? Então, é o seguinte, você tem que entender primeiro o que você quer vender. O que você quer vender? Qual é o produto ou serviço que você quer vender? Aí, depois que você entendeu qual é o produto ou serviço que você quer vender, aí você vai entender para quem você quer vender. Beleza, você mapeou o seu público-alvo, você já entendeu que esse é o público-alvo que você precisa. Então, vamos supor, o seu produto que você decidiu vender sobre relacionamento seja uma consultoria de R$1.000, tá? E aí você pensa assim, nossa, o meu público-alvo são casais que estão brigando, tá? Tô chutando aqui seu público-alvo. São casais que estão brigando, mas que teriam R$1.000 para me pagar. E aí você coloca nas suas metas lá, nossa, a minha meta é vender pelo menos 4 por semana. 4 por semana significa R$16.000 a mais no seu faturamento mensal. Tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um mapa de conteúdos, um calendário de conteúdos que atinjam este público-alvo. E não precisa ser gradual, não. Não precisa ser gradual, não. Se você faz um conteúdo generalizado sobre sua vida pessoal, começa a colocar relacionamento. Você não precisa ficar esperando muito. Eu não sei quantos seguidores você tem, eu não sei quantas pessoas te acompanham, eu não sei quem são os seus seguidores e nem, né, quem é o seu público-alvo nesse momento, mas não precisa ser gradual, você já pode começar desde já. O que eu acho legal você fazer? Você abrir nos stories e mostrar para as pessoas, olha pessoal, a partir de agora, esse perfil ele tá mudando um pouquinho. Eu vou focar nisso daqui, porque o meu produto, o que eu vendo é sobre isso. Então quem quiser ficar, seja muito bem-vindo. Quem não quiser ficar, a gente continua amigos, mas não precisa ficar. Por quê? Às vezes é melhor as pessoas saírem do seu perfil do que pessoas que não estão interessadas no que você vende ou no que você posta ficarem por lá. Porque quando essas pessoas ficam no seu perfil, o seu engajamento diminui. Por quê? Presta atenção, gente. Isso daqui é aula, é aula. Adorei que a Veriana, ela
postou essa pergunta porque isso daqui é a aula. Tá vendo? Quanto mais vocês perguntam, melhor eu vou responder. Então, é o seguinte, ó. Vamos supor que 10 pessoas te sigam. Dessas 10 pessoas, 9 pessoas estão super interessadas naquilo que você tem a ensinar. Naquilo que você posta. 9 pessoas estão interessadas. De 10 pessoas, 9 pessoas estão interessadas. Ou seja, 90% das pessoas estão interessadas. Agora, vamos supor que você tem 100 seguidores, 100 pessoas ali, tá? E aí, dessas 100 pessoas, 20 pessoas estão interessadas. As outras 80 não estão. Aí, quando você posta um conteúdo, o Instagram envia para essas pessoas. Aí, ele percebe, 80% das pessoas não estão interessadas, então o conteúdão não deve ser muito relevante. Porque só 20% está interessado, dessas 100 pessoas só 20%, então eu vou parar de entregar. O Instagram pensa assim. Agora, se você só tem 10 seguidores e 9 seguidores estão interessados, aí o Instagram fala, opa, esse conteúdo é muito bom. 90% da audiência dela tá interessada, eu vou entregar pra todo mundo. E aí fura a bolha, o conteúdo viraliza. Por quê? Porque a maioria da sua audiência tá interessada. Então não tem nenhum problema você perder seguidor nesse caso, tá? Tenho 1000 seguidores e sim, é a primeira vez aqui. Te conheci ontem, obrigada, ajudou bastante. Olha, que legal, parabéns, Viriana. Olha, é o seguinte, no dia 15 a gente vai fazer um aulão gratuito com as tendências do Instagram pra 2026. Todo mundo aqui, eu quero todo mundo se inscrevendo e enviando para os amigos. Inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou dar um bônus, um prêmio para quem enviar para pelo menos 10 amigos esse aulão. Dia 15 vai ser um aulão com todas as tendências. Eu pesquisei todas as tendências do Instagram para 2026. É só você se inscreverem, o link tá na bio. Ou, terminando essa live, é só você me mandar uma mensagem que eu vou te mandar o link com o maior prazer para você se inscrever. Você vai ser enviada lá pro grupo do WhatsApp. Não se preocupe que esse grupo de WhatsApp somente a nossa equipe fala. Então você não vai receber um monte de mensagem todo dia, toda hora. E nesse aulão vai ser um aulão de quase 2 horas, tá, gente? Com muito conteúdo pra vocês, um conteúdo totalmente gratuito que você não vê muito curso pago entregando, que eu vou entregar gratuitamente, porque eu já comecei com tudo esse ano, tá? Aqui, ó, a Viriana, estou em um processo de separação e tem chegado muitas mulheres com problemas de relacionamento. E eu ainda não tinha coragem de abordar esse tema. Olha aqui, ó. Eu fiz essa transição e não falei pro meu público que focaria em fim de relacionamentos. Olha, tem 2 pessoas de relacionamentos aqui, ó. A Sônia e a Veriana, que legal. A gente também tem a Carol, que é advogada. Olha, a Cleide, que faz tempo que eu não vejo aqui também. A Ângela. Gente, olha, feliz 2026. Muito feliz que vocês estão por aqui. Não se esqueçam de entrar no aulão de tendências do Instagram para 2026. Porque eu vou te falar todas as tendências. Eu fiz esse aulão no ano passado, em 2025. E, gente, o pessoal que saiu de lá começou a triplicar a visualização dos stories. Depois eu vou colocar os depoimentos, né? E no ano passado eu cobrei por esse aulão. Neste ano, eu resolvi fazer gratuito. E eu sei que quando eu cobro, vai mais gente do que no gratuito. Pra vocês terem uma ideia de como o pessoal é doido. Mas, se você souber aproveitar essa oportunidade, esse aulão será gratuito no dia 15. E pra você se inscrever, é só você me mandar uma mensagem terminando a live. Pepe, eu quero participar do aulão, que eu já te mando o link, tá bom? Quando você vai fazer uma transição do Instagram, só falando aqui, né? Quando você vai fazer uma transição do Instagram, é bom você comunicar. Gente, pensa assim, ó, o Instagram ele é uma expansão da sua comunicação, tá? O Instagram é uma expansão da sua comunicação, nada mais do que isso. Se você vai fazer uma transição de assuntos do seu Instagram, primeiro, você tem que fazer mapeamento de público-alvo, com certeza. E segundo, você tem que se comunicar muito bem isso para sua audiência. E comunicar muito bem não significa fazer um story, porque um story, ele vai, sei lá, para 5% da sua audiência, no máximo 10% da sua audiência, né? Agora, você tem que fazer vários posts, você tem que comunicar bem isso, porque não é todo mundo que vai ver. E as pessoas, elas estão com problema de foco e de atenção. Por exemplo, eu tô fazendo essa aula gratuita no dia 15. Um monte de gente entrou, aí uma pessoa me perguntou, onde é que eu faço o Pix? Aí eu perguntei, que Pix? Aí ela falou, o Pix da aula. Aí eu, que aula? Aí ela, da aula, dia 15. Tava escrito lá, aula gratuita. Mas as pessoas não leem.
Então você tem que comunicar várias vezes. O ser humano aprende por repetição. Por isso que eu repito várias informações aqui pra vocês. Inclusive, quando eu repito, eu mesma aprendo, porque tem coisa que eu esqueço. E aí, toda vez que eu tô ensinando vocês, eu também tô aprendendo. Porque tudo que a gente compartilha, multiplica. Não deixa, não guarda só pra você a informação. Se você tem acesso a um conhecimento que pode ajudar, que pode transformar a vida de outras pessoas, por que não compartilhar isso com o mundo? Quando você pensa, ai, será que eu compartilho? Será que as pessoas vão querer? Pensa diferente. Será que não tem alguém esperando exatamente pela mensagem que você tem, que você tá guardando pra você? Será que não é egoísmo guardar essa mensagem só pra você? Será que você não tá privando alguém do seu conhecimento, da sua transformação? Será que não tem alguém nesse exato momento necessitando da sua ajuda? Só que essa pessoa ainda não te encontrou porque simplesmente você acordou com vergonha de gravar? Aqui, olha, a Sônia tem uma mentoria para superação do fim de relacionamentos. Já tem interessados, mas ainda não vendi. Por que você não vendeu? Se já tem pessoas interessadas, o que tá faltando para você vender? Porque se você tem o produto, você tem a solução, e existem pessoas que querem o produto, que querem a sua solução, vamos dar esse match! Vamos dar esse match. Tem tanta gente precisando superar o fim de um relacionamento. E a Sônia tá aqui pra ajudar. Não só a Sônia, né? Mas a Veriana também. Então vamos lá, gente. Independente da sua crença, da sua religião, tem uma historinha na Bíblia que chama Parábola dos Talentos. Que basicamente ela fala o seguinte: se você tem um talento em você e você não está compartilhando com o mundo, esse talento vai ser tirado de você e vai ser dado para alguém que faça bom uso desse talento. Então, se você tem algo, por exemplo, se eu tenho um conhecimento aqui sobre algoritmos, sobre redes sociais, sobre como expandir o seu negócio, sobre como fazer com que você faça mais dinheiro através do seu Instagram, por que eu vou guardar isso só pra mim? Se tem tantas pessoas sendo beneficiadas com isso hoje. Ontem, uma aluna minha veio me agradecer porque ela fez uma única estratégia que eu ensinei pra ela e ela fez 7 vendas do curso dela, sem colocar nenhum real de tráfego. Tá? Mas por quê? Porque ela decidiu fazer algo. Na minha mentoria eu dou o caminho, mas quem vai executar são os alunos. Eu vou dar o caminho. Se a pessoa não executar, ela não vai ter resultado, obviamente. Assim como nessa live. Eu tô te dando alguns caminhos aqui. Tô falando pra você, participe da aula dia 15. Como é que você vai participar? Se inscrevendo. Se você não se inscrever, você não vai participar. Simples. Só que tem muita gente que quer participar da aula, mas não se inscreve. Tem muita gente que quer ganhar na loteria, mas não compra o bilhete. Tem muita gente que quer ter sucesso no Instagram, mas não quer se mostrar. Olha, não vendi porque a pessoa não fechou. E por que será que a pessoa não fechou? Eu acho que tem que olhar para a sua oferta. Muitas vezes as pessoas não conseguem vender porque elas não têm uma oferta estruturada, tá? Porque elas não estão atingindo pessoas que valorizem o seu trabalho. Olha só como coincidências não existem. A gente sempre está no lugar certo e na hora certa. Totalmente, Veriana. Sempre estamos no lugar certo e na hora certa. E todos os dias de manhã eu peço a Deus para que eu consiga enxergar as oportunidades do nosso caminho. Porque às vezes a gente está tão ocupado com tanta coisa ou focado nas nossas próprias preocupações que tem uma oportunidade batendo na nossa porta e a gente não percebe. Foi exatamente isso que eu falei. Eu tô oferecendo uma aula gratuita. Esse ano vai ser gratuita a aula. Ano passado foi paga. Esse ano vai ser gratuita. E eu sei que quando é gratuita as pessoas vão lá, se inscrevem e não vão. Porque elas não pagaram por isso. Mas eu senti no meu coração de fazer gratuitamente essa aula. Justamente porque eu sei que muita gente nova chegou aqui nesse perfil e que precisa desse direcionamento. Então eu vou fazer esse aulão com as tendências de 2026. Lembrando, para você participar, você tem que se inscrever. O link não vai cair no seu celular. Ninguém vai até a sua casa, te tirar do sofá e falar, vem aqui pra aula. Não, você vai se inscrever.
eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp e você vai entrar no dia da aula e fazer o que foi proposto. Porque senão não vai ter resultado. Não adianta você falar, eu quero ir. Querer? Todo mundo quer, mas eu quero ver quem vai estar no dia da aula. Quem vai estar lá comigo. E digo mais, mande para os seus amigos, porque a ambiência é tudo. Se você não tiver pelo menos 5 amigos que queiram crescer, que queiram evoluir, que queiram estar em um caminho melhor em 2026, que queiram aproveitar a maior oportunidade da vida deles, que é ter um celular na mão e poder dar visibilidade para o seu trabalho através do Instagram. Se você não tem 5 amigos nesse caminho, olha, eu vou te dar uma oportunidade maior ainda. Faça novos amigos aqui. Porque você precisa dessa ambiência. Agora, se você tem 5 amigos empreendedores, profissionais autônomos, manda o link da aula e entre na aula junto com eles. Por quê? Porque a ambiência vai te fazer crescer cada vez mais. E digo mais, quem levar 10 amigos pra aula vai ganhar um bônus. Beleza? Eu escrevi lá no grupo bônus. Quem levar 10 amigos... No meio da aula eu vou perguntar, quem é indicação de alguém? Se tiver 10 amigos seus na aula, você vai ganhar um bônus. Combinado? Pessoal, lembrando, toda quarta-feira, 10 da manhã, tem live neste perfil, que eu faço análise de conteúdos, análise de estratégias, eu falo um pouquinho sobre prosperidade no digital, eu analiso perfis e eu faço toda quarta-feira ao meio-dia. Toda quinta-feira, 8 da manhã, a gente tem aula gratuita. Não é o aulão de tendências do Instagram. A gente tem aula gratuita no nosso aplicativo. Sim, a gente tem um aplicativo gratuito, onde eu coloco várias coisas sobre redes sociais lá e conhecimento gratuito que pode estar na palma da sua mão, chama Universo X. No aulão eu vou passar o aplicativo para vocês também, tá bom? Porque senão é muita informação. Foquem no aulão. Aulão Tendências do Instagram para 2026. Fechado? Eu faço sempre essa live de meia horinha. Eu vou começar a salvar as lives, não aqui no Instagram. Eu vou colocar elas em um lugarzinho pra dar de bônus pra vocês, tá bom? Sejam bem-vindos quem chegou no meu perfil agora. Vou colocar uma caixinha de perguntas. Aliás, vocês querem que eu coloque uma caixinha de perguntas nos stories hoje? Pra poder ajudar mais ainda vocês? Eu acho que eu vou colocar. Vou colocar agora uma caixinha de perguntas. Se você gostou da live, bate palma. E olha, que vocês tenham um ótimo dia. Um dia maravilhoso, cheio de bênçãos, cheio de saúde, amor, prosperidade, paz. Que o ano de vocês seja tão incrível quanto que eu tô sentindo estando aqui com vocês hoje, em todas as quartas-feiras, ao meio-dia. Não se esqueçam, dia 15, aulão de tendências do Instagram para 2026. Eu te espero lá. Todo mundo que me mandou mensagem aqui, eu já vou mandar o link para que vocês possam comparecer, tá bom? Gratidão pelo seu tempo. O tempo é a nossa moeda mais valiosa do mundo. Gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente compartilha, multiplica. Os frutos são do universo e nós somos o universo. Até a próxima. Tchau, tchau!